Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje estou com a Gisele Moreira, que escreveu Posso Fazer Uma Pergunta? Bom, em primeiro lugar, Gisele, muito obrigada por estar aqui. É um prazer falar contigo. E, bom, posso te fazer uma pergunta? Pode. Eu não podia perder essa chance. Deixa eu te agradecer primeiro por me receber. É um prazer, eu adoro o seu canal, então prazer falar aqui. Delícia. Eu queria saber, assim, mais da origem do livro, né? Como é que foi que você teve a ideia de transformar as suas experiências com as suas filhas em um livro? Contar um pouco também para quem não leu ainda, né, do que se trata. E eu queria saber também do seu processo um pouco antes, assim, você já escrevia livros infantis, né? Como é que foi chegar neste livro aqui? Sim. Este livro, então, ele tem 26 crônicas. Cada crônica tem como título uma pergunta que as minhas filhas me fizeram. A maioria são perguntas da minha filha mais velha, que é a Lúcia, ela tem 8 anos hoje. E foi por ela que esse livro surgiu, porque desde muito pequena ela começou a falar muito cedo e ela começou a articular frases, assim, montar frases muito complexas desde cedo. E as pessoas falavam, nossa, você devia escrever o que a Lucy fala, porque é incrível. E eu fui anotando, eu anotava no celular, anotava num caderno e falei, um dia isso vai me servir para alguma coisa. E aí eu comecei a escrever, então eu já escrevia antes da Lucy nascer, mas quando eu engravidei eu parei um pouco esse projeto, que estava ainda bem no começo, e a vida foi tomando outros rumos. Eu sou professora, fiz mestrado, doutorado, e aí quando eu retomei e falei, não, agora eu quero escrever, eu fui para literatura infantil, já influenciada pela vivência com as crianças, né? Porque aí eu lia todos os dias, era o que eu mais lia. Publiquei um livro de literatura infantil, tem outro que sai este ano. E aí, eu lembrei dessas perguntas, assim, e começaram a surgir perguntas da Nina, que é a minha filha de 3 anos, né? E eu falei, bom, eu vou retomar essas perguntas e vou ver o que elas viram, assim. E aí eu falei, elas têm cara de crônica. E comecei a escrever, e foi assim que surgiu o livro. Então, algumas têm um tom mais engraçado, outras um tom um pouco mais, né, dramático, porque é a vida, né? Crianças. E o livro ele foi publicado numa edição independente, né? Sim, como é que foi esse processo? Assim, que ele ficou lindo, vamos ver se a gente mostra algumas imagens dele por dentro. Como foi? Você que fez tudo? Não, eu contratei. Assim, eu fiz todo o livro, né? Eu escrevi o livro, mas eu precisava de alguém para diagramar, fazer a capa. Então, eu contratei uma agência, que é a LC, né? Que é a Beatriz Sassi, que fez para mim. Assim, aí ela fez a capa e diagramou. E aí eu encomendei a impressão. E foi assim, independente mesmo, porque eu senti que ele precisava sair, assim. Às vezes o processo de busca de editoras é algo que vai demorar bastante. E eu queria que ele saísse, que ele fosse pro mundo. E ele teve assim, ele foi bem recebido, eu fiquei feliz, assim, porque eu achei que ele quis ir pro mundo e que o mundo recebeu bem, sabe? É legal falar disso, porque às vezes tem pessoas que estão assistindo, né, e querem também publicar um livro e não sabem muito bem como fazer isso de forma independente. Então, gente, dá certo. E pode ficar muito, muito lindo. Porque teve uma época que os livros independentes eram aqueles livros que não tinham... A gente pensava, tinha um preconceito com um livro com uma baixa qualidade, com algo assim. Então, quando eu decidi publicar independente, eu falei, não, tem que ser um livro com uma qualidade boa, porque é esse o cartão de visita que eu quero passar. Uma publicação independente pode ser legal, né? Realmente. E assim, eu imagino que a convivência com as suas filhas seja repleta de centenas, às vezes, sei lá, milhares de perguntas. Então, como é que você foi colhendo, assim, selecionando, né, as questões que iam compor o livro e aquelas que ficariam de fora, ainda mais considerando que a Lúcia, você falou, todo mundo comentava que tinha que virar livro, assim, né? Muita coisa ficou de fora no processo de edição? Ficou, assim, eu tenho várias perguntas e às vezes coisas que não são perguntas, então comentários ou respostas para alguma coisa que eu questionei, e eu fui sentindo o tom que eu queria que o livro tivesse, então fui retomando aquelas conversas, falando, acho que essa aqui é legal, eu vi que tinha um tom bem de humor em várias crônicas, eu falei, porque é a nossa vida, assim, né, a gente ri o tempo todo em casa com criança, né, e aí, claro, tem esses momentos dramáticos que também fazem total parte, mas acho que foi meio natural, assim. Eu tive um professor, eu fiz um curso de crônicas com o Lucão.
que ele é cronista, e aí foi essa pergunta que eu fiz para ele: olha, eu tenho várias crônicas, eu não sei como selecionar. E ele falou: bom, sente as crônicas, joga tudo lá e vê o que forma um livro. E aí eu fui, um pouco foi intuitivo, assim, foi vendo o que caberia aqui, e chega uma hora que a gente tem que parar, né? E eu não queria que ele ficasse um livro muito extenso, porque eu queria que fosse uma leitura leve, inclusive para quem não tem muito tempo, muito hábito de leitura, algo que você conseguisse sentar e ler, assim. Então, eu tentei me manter atenta a esse objetivo com o livro. Nossa, deu muito certo. Eu acho que não deve ser tão fácil fazer isso sendo editora de si. Ainda mais com um material assim tão afetivo, né, no fim das contas. Porque parece que tudo importa, né? Mas aí acho que vem o pensar no leitor, né? Então, eu cortei muito, assim, era o meu processo de corte. Então, tinha crônicas que elas eram muito maiores. Eu fui cortando, que é uma coisa que às vezes é difícil para quem escreve, né? Porque a gente tem uma relação afetiva com aquilo que escreveu. Mas eu falava assim: não tô cortando e jogando fora, tô deixando em outro arquivo para outro momento. E aí eu queria assim, eu acho que a escrita tem que encontrar o leitor, né? Então eu ficava pensando, eu lia em voz alta e pensava, bom, acho que aqui sim, já pode terminar. E aí foi esse processo. E a gente está falando muito, né, do fato de ser crônica, e eu queria saber de onde surgiu a escolha, assim, de manter esse gênero, que aliás casou muito bem com o teor das perguntas e das experiências também, porque assim, você já escreveu infantil, a gente pode pensar que contar uma história ou histórias que tem essa perspectiva infantil casaria bem com um livro de literatura infantil também, né? Sim. Mas você pensou no leitor, como é que foi para decidir, assim, foi uma decisão pautada por uma inclinação talvez natural sua, da sua escrita, ou que veio a partir da temática, ou pensando no leitor? Eu acho que foi um pouco do que é a crônica como gênero, né? Então, essa conversa, essa coisa que me agrada que algo banal, algo simples, possa virar literatura, possa virar texto, possa tocar alguém. Então, eu gosto muito dessa simplicidade e acho que a crônica me pega por aí, assim, que é o que o escritor, o que o autor faz com aquele fato simples e cotidiano, porque todo mundo que convive um pouco com criança passa por vários momentos desses, assim. Então, não é uma experiência que eu vivi que é muito única. E a crônica é sobre isso, não precisa ser uma experiência única, é o seu olhar para aquela experiência. Então, quando eu pensei, eu vou transformar as perguntas das meninas em um livro, eu acho que eu nunca duvidei que deveria ser um livro de crônicas, assim, que é por essa ideia de que é o banal mesmo, né? De que é o simples e que o simples pode ser contado e ouvido de uma maneira bela, né? Sim, eu ia perguntar até isso, assim, se você tinha pensado em outra roupagem, mas não, desde o princípio já veio como... Só que uma das crônicas, que se chama A Mãe do Nosso Bebê, é a história que deu origem ao meu primeiro livro, que é o livro infantil, que é a história de quando eu... Posso comentar? Sim, é a história de quando eu conto para minha filha mais velha que ela vai ter uma irmã, mas eu escolho uma maneira um pouco inusitada de contar, né? E eu digo para ela, e ela com 4 anos, eu digo: Lucy, você vai ter... Não, nós vamos ter um bebê. E aí ela fica super feliz até perceber e me perguntar: mas quem vai ser a mãe do nosso bebê? Quando eu digo que sou eu, acabou toda a felicidade. Então, aí no meu primeiro livro infantil é uma menina que também tem esse choque e resolve buscar outra mãe para o bebê. Então ela sai no reino animal perguntando para os bichinhos se eles aceitam ser a mãe, adotar o bebê. E claro, ela percebe que essa história não vai dar muito certo, né? Então, essa crônica especificamente virou um livro infantil, né? Nossa, que coisa maravilhosa! E aí a Luna, que é essa personagem, ela sai pela floresta e ela pergunta pra cachorra: olha, você tem filhotes, você pode adotar um bebê? Porque eu não quero que ele durma no meu quarto. Então ela tem todo esse dilema pra lidar durante a história, e depois ela acaba percebendo que o lugar do bebê é por ali mesmo, né? Que ela também não quer ir morando num galho de uma árvore com os passarinhos. Esse livro anterior infantil você publicou independente também? Ele também foi independente. Agora eu tenho um livro que sai este ano por uma editora, mesmo, que é a Rota Imaginária, uma editora de literatura infanto-juvenil. E tem um que sai em 2024 também por outra editora infantil, que é a Preguiça. Ai, editora, então a gente está aí com uma agenda. E me pega muito o infantil. E era um medo que eu tinha de que a escrita não ficasse infantilizada, porque esse livro é para adultos, né? E eu acho que deu certo, assim, né? Se bem que a minha sobrinha, que vai fazer 10 anos, outro dia eu cheguei na casa dela e ela falou: tia, eu já quase terminei de ler esse livro. As crianças dessa família, então, olha... são leitoras, né? Muito bom. E é interessante, assim, como essa relação com as suas filhas, ela promove uma inspiração para além do óbvio também, né? Para além do tema, do argumento do livro, mas para o próprio exercício da escrita, assim.
Você falando agora do infantil, então, acho que isso funciona ainda melhor. Sim. Porque é a partir, me parece, né, que é a partir desse relacionamento com elas que o seu olhar criador vai pousar sobre o fazer perguntas, né? Sim. Que é uma necessidade básica para a criatividade da escrita mesmo, Sim, né? É. E a curiosidade infantil, especialmente das meninas aqui, tem um poder de fundir o real e o imaginário que é meio mágico, né? E é muito também propício a essa criação literária. Sim. Essa curiosidade delas, assim, de alguma forma, fez você se conectar também à criatividade da escrita literária, assim, talvez até a sua própria curiosidade infantil mesmo, servindo de combustível ali para a sua produção? Ai, ótima pergunta. Eu acho que criar uma criança é ir de encontro com a criança que você foi também. E aí porque em vários momentos eu me vejo ali e falo, bom, e eu quando era... Eu olho para a Lúcia, agora a fase que ela tá, é uma fase que eu já tenho as minhas memórias também, né? E eu me enxergo muito ali, né? Então, eu acho que você retoma essa simplicidade no olhar, porque não é tão complexa, assim. Quer dizer, a vida é complexa, mas como você pode olhar, né? Então, eu acho que eu recupero, a partir das meninas, essa simplicidade no olhar, e isso me ajuda no processo criativo, me ajuda muito. E, ao mesmo tempo que ser mãe de 2 crianças e tentar escrever é um pouco uma loucura ali, né? Porque você não tem um silêncio, você tem que se acostumar com o caos, então tem esses 2 lados, né? Eu escrevo muito nas notas do celular, assim, as primeiras ideias, porque senão eu perco aquilo, porque às vezes eu tô dando banho em uma criança e a outra fala uma coisa, eu falo, não, peraí, deixa eu anotar aqui, porque depois de madrugada eu transformo num texto. Então tem esses 2 lados, né? Eu acho que essa pureza, essa simplicidade, ela faz a gente se conectar com o lado criativo que a gente perde quando vai crescendo, que infelizmente a gente vai perdendo, né? Que é essa magia mesmo de pensar na extinção dos unicórnios e como que a gente vai garantir que eles não sejam extintos, né? E aí depois eu vou trazendo esse processo, mas eu acho muito, muito mágico e muito, muito emocionante o olhar da criança para a vida, assim, é algo que foi depois das meninas que eu retomei, porque, claro, eu tive esse olhar para a vida, você teve esse olhar para a vida, mas a gente deixou lá atrás, né? Então agora eu tento não só ouvir as meninas, mas ter o mesmo olhar que elas, assim, para dentro do possível, né? Sim. Porque quando a gente olha para um boleto, não dá, né? Pois é, menina. E eu gostei que você falou, assim, da questão da linguagem, né? De não ser uma linguagem infantil. Uhum. E realmente não é. A gente tem essa perspectiva adulta também ali, né? A voz narrativa. Mas, ao mesmo tempo, tem essa ingenuidade, eu diria, do olhar infantil, né? E muito astuta também, é uma ingenuidade astuta dessas vozes mescladas à narradora adulta. Como é que foi, assim, para chegar nesse... Foi um processo tranquilo? Ou... Chegar nesse tom, você diz, do narrador? Porque eu tentei, assim, eu sou a narradora adulta, né, então eu tô narrando, mas eu queria me conectar com essa criança também, então eu permitia que isso se misturasse às vezes, né, e que eu pudesse pensar, por exemplo, claro, é a magia que vai salvar os unicórnios, enfim, eu quero ir lá ver o Papai Noel, né? Vai comigo. Então eu acho que eu me permiti essa mescla, porque essa mescla foi algo que aconteceu na minha vida mesmo, assim. Então depois da chegada das meninas, acho que eu fui me misturando com elas no jeito que a gente vive, no jeito que a gente olha para as coisas, no jeito que a gente imagina. Então eu tô numa fase agora que, por exemplo, a minha filha mais nova, ela quer 3 histórias antes de dormir. E ela escolhe a temática, então ela fala assim, eu quero 3 histórias de Papai Noel. Inventa. Eu falo, é minha oficina de criatividade, porque eu tenho que inventar 3 histórias com o Papai Noel. Nossa. Tem que ser diferente e é antes de dormir. Sim. Então, sim, é uma oficina criativa e eu não digo não pra isso. Eu falo, tá bom, eu vou criar. Porque aí que vem, você tirar essas amarras, né? Porque eu posso inventar uma história? Porque eu sou escritora? Não, qualquer um pode inventar uma história. A criança tem 3 anos, ela vai te escutar, assim. Então, você vai perdendo esses medos, assim, de criar. E eu acho que aí vem a questão do lado criativo, tendo espaço pra aflorar, sabe? Maravilhoso. E isso me faz pensar, assim, em que medida se tornar mãe foi também tornar-se escritora ou contadora de histórias, né? Porque você já escrevia antes, você falou, mas teve que pausar também enquanto estava grávida. Então, como é que essas coisas para além do livro, pensando no livro, claro, mas para além disso também, como é que essas coisas se misturam, eu assim? acho que ser mãe, assim,
no mundo hoje, assim, te pede uma reinvenção, né? É impossível você continuar no mesmo lugar depois que você passa por essa experiência. E quando eu engravidei da Lucy, eu abandonei o curso de escrita que eu fazia por questões de logística mesmo, e eu pensei que aquilo era assim, bom, eu engravidei, então agora eu vou ser mãe, a escrita vai ser um projeto que vai ficar para quando eu for bem velhinha, assim. E de repente aquilo te dá uma urgência de vida também, ser mãe de criança, assim, tá criando o ser humano, te dá uma urgência de vida de não, mas eu preciso viver, eu preciso fazer acontecer. E aí foi, e aí a inspiração eu acho que veio junto, né? Veio de presente com essa gravidez, é uma criança super inspiradora. E eu acho que pra mim fica essa urgência do ser feliz, do ir correr atrás, do não deixar pra amanhã, não deixar pra quando eu for velhinha. Não, vou escrever agora, nem que seja nas notas do celular e dando um jeitinho depois. E aí teve tudo a ver com o meu contato com a literatura infantil, porque eu não venho de uma infância leitora, assim, eu venho de uma infância com pouquíssimos livros. Então, o meu contato com a literatura infantil foi quando elas nasceram, quando a Lucy nasceu. E eu me encantei, assim. Eu hoje tenho ciúme dos meus livros infantis. Eles são meus, assim. Eu empresto para as meninas, mas eles são meus. Porque eu adoro, assim. Eu acho que a literatura infantil é um campo belíssimo. Inclusive, é o que eu falo quando as pessoas dizem eu não sou leitora, eu não consigo. Eu falo, começa pela literatura infantil. É um caminho, porque você lê rápido, né? Assim, são livros com narrativas curtas, mas belíssimas. Então, eu acho que foi esse meu encontro com a literatura e foi graças ao nascimento da Lucy, né? E hoje, assim, eu já presencio uma coisa que também acho que é um grande presente, que é a Lucy lendo pra Nina. Então, hoje elas vão sair, e a Nina, que é a pequenininha, ela fala assim, eu quero a Lucy lendo. Então eu não sou mais a pessoa que lê pra ela, agora é a irmã. E aí a Lucy fica bravíssima porque ela quer os mesmos 3 livros, né? Ela fala, mas eu não aguento mais. Eu explico, bom, é uma fase que a repetição te dá uma segurança, então você quer repetir os livros. Então, assim, eu acho que a literatura é algo bem marcante na nossa vida, na nossa construção de mãe e filhas, assim, e irmãs agora, né? Sim, nossa, muito lindo, fiquei até emocionada imaginando isso. Como a literatura une vocês, né? E aí a gente falou, né, de como ser mãe afetou a sua escrita, mas e o contrário, assim, por outro lado, ser escritora afetou também de alguma forma o seu maternar? Eu acho que sim. Eu acho que esse criar histórias, eu acho que o criar histórias, o inventar coisas, afetou muito nesse sentido de dar asas mesmo para a imaginação. Então, assim, eu tenho umas conversas muito loucas com as meninas, assim, porque eu vou dando a corda para aquilo, né? E eu acho que eu fico sempre pensando que a gente tem que sair mesmo dessa caixinha, né? Que a gente tem que ser criativo para resolver a vida, né? Para ser feliz, assim. Então, eu acho que me tirou qualquer limite, assim, o ser escritora, me deixa imaginar junto com elas, me faz querer brincar com elas, acho que mais, assim, rir mais. Eu acho que o ser escritora afetou o meu maternar também muito. Acho que eu não tinha pensado por esse lado, mas é muito bonito. Obrigada, porque agora eu pensei. E a Lucy, né, principalmente, ela tá sendo a estrela da conversa, mas a Nina também maravilhosa. Mas a Lucy, principalmente, ela se expressa com muita verdade, né, aqui no livro. E é um comportamento que a gente pode até interpretar como tipicamente infantil, mas que se personaliza nela, né? Você busca essa verdade na escrita também? É uma pergunta que eu faço, de novo, pensando nesse livro, mas também para além dele, né? Em que medida você leva essa busca pela verdade nos seus processos de escrita como um todo? A busca da minha verdade, eu diria, né? Da verdade do que faz sentido para mim. Eu acho que o compromisso também, de certa forma, é com a palavra, né? Quando a gente escreve. Então, o compromisso que eu tenho é com o leitor e é com a palavra, é com tratar a palavra de uma forma literária. Mas eu acho que eu me preocupo eu acho que antes de me preocupar em escrever a verdade, eu me preocupo em viver a minha verdade, assim, em viver o que eu acredito que eu deva viver, que eu precise, e que isso ali chegue no livro de alguma maneira, chegue com sinceridade, aquilo que vem do que a gente é mesmo, né? Eu não consigo escrever uma história que não me represente muito, assim. Acho que não consigo ainda, quem sabe, né? Então, eu ainda não me vejo, por exemplo, escrevendo uma ficção, puramente ficção, assim. Eu ainda tô nesse campo de escrever isso que me toca e que pode, de alguma maneira, chegar ao outro com relatos mesmo. Mas não sei, vamos ver. Interessante. Às vezes, mesmo quando se porventura você for escrever ficção, certamente será guiado por alguma coisa alguma muito... verdade, alguma né? verdade, algum sentimento muito seu, né? E o subtítulo do livro é Crônicas para Salvar Unicórnios. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa escolha. Assim, eu vejo os unicórnios
nesse caso como representantes da imaginação, e vai ter uma crônica que vai, né, falar bastante disso, mas da nossa capacidade inventiva, assim. Mas eu queria saber de você, o sentido dessa ideia, pensando tanto nesse pequeno círculo familiar, quanto para fora dele também. Eu acho que o salvar aqui tem um papel importante, né? Os unicórnios são essas criaturas mágicas que as crianças amam, né? No caso, tem uma crônica que é quando a Lucy estuda na escola a extinção dos animais, e ela me pergunta se os unicórnios vão entrar em extinção porque ela não vê os unicórnios. E aí ela quer saber como que a gente salva, como que a gente impede isso, e eu digo para ela que é preservando a magia, né? Que a gente mantém os unicórnios vivos. E eu acho que quando eu pensei em dar voz para a criança, porque eu venho de uma época que os adultos das nossas famílias falavam que a criança não podia falar, né? Então, assim, as crianças conversavam entre crianças, elas não participavam das conversas dos adultos porque aquilo que elas tinham para contribuir não era relevante nessa situação, nessa roda adulta, né? E hoje a gente vê que os adultos precisam mais da criança, assim, eu acho que a gente se beneficia muito mais de ouvir. Às vezes você acha que você está conversando com uma criança para fazer um favor para ela, para interpretar com a criança, mas você está conversando por você, porque é você que vai sair mudado, modificado dali. Então, quando eu quis escrever crônicas para salvar unicórnios, era para abrir os olhos para o que a gente pode perceber nessas conversas com as crianças, não só se você é pai ou mãe, mas assim, no geral, a gente coloca a criança para interagir com um brinquedo ou com uma folha de papel e um lápis, quando a gente está perdendo ali alguma coisa que pode te salvar, inclusive, né? Então tem a ver com essa magia mesmo, com essa imaginação, com esse poder da imaginação, e que é o que eu gostaria, assim, que as pessoas depois de lerem um livro pensassem, eu também tenho um sobrinho que fala umas coisas interessantes, eu vou conversar, nossa, mas tem um afilhado de uma amiga que é assim, então, porque é isso, eu acho que a criança, e não é romantizar, né, a criança, mas acho que é esse espaço que a inocência te permite ser livre para se expressar como você quiser, e que adulto não está precisando ser um pouco mais livre, né? Então eu acho que é nos salvar a imaginação e salvar tudo isso. Muito bom. E antes de finalizar, eu não podia deixar de perguntar, né, se você teve em contato com outras cronistas ou outros cronistas, né, a obra mesmo, enquanto você escrevia o livro, assim, houve alguma autoria, talvez, que tenha te inspirado, ou mesmo de literatura infantil, né, que você falou que tenha dialogado de alguma forma, assim, com a obra? Eu leio muitas crônicas, assim, porque eu acho que a crônica é algo que eu consigo ler em uma sentada, né? Então, eu sento e eu não consigo escrever se eu não estiver lendo. Eu acho que foge ali, né, sei lá, parece que tem algo errado, algo solto. Então, eu lia, aqui, sabe aquele livro que tem as 100 melhores crônicas brasileiras? Eu estava com aquele de cabeceira enquanto eu escrevia esse. Eu gosto das crônicas da Hilda Hilst também, que eu sou super fã dela, assim, e mesmo crônicas que vão para gêneros muito diferentes das minhas, né? Eu gosto muito. E um livro que me inspirou bastante, assim, quando eu decidi escrever esse, tem um livro que chama A Casa das Estrelas, e ele é do Javier, acho que é Naranjo o sobrenome. E ele é um livro, o Javier era um professor e ao longo dos anos ele foi anotando as definições que que os alunos davam para palavras simples, né? Então, Casa das Estrelas, por exemplo, que é o título do livro, é a definição que uma criança dá para o universo. E a gente pode tentar o quanto a gente quiser, nós não vamos conseguir uma definição melhor para o universo do que a Casa das Estrelas. Então, eu estava muito com o livro dele em mente também, porque ele também dá voz para essas crianças e dá importância para essa ideia que vem delas, né? Sim, nossa, eu quero muito ler esse livro. Ele é lindo e é curtinho também. Isso é um livro de definições, é quase um dicionário, ele vai por letra mesmo. E aí é maravilhoso. Então, tem lá uma definição que uma criança fala, o que é a igreja? É onde a gente vai para perdoar a Deus. Então, tem umas coisas maravilhosas no livro, assim. Muito bom. Eu vou pedir então para você ler um trechinho ou uma crônica, né, na verdade, para o pessoal conhecer. Sabia que hoje eu chorei? Boa noite, filha, eu disse ajeitando o seu cobertor. Mãe, sabia que hoje eu chorei na escola? Ela me disse num relato cotidiano. Não era bem essa a resposta que eu esperava quando lhe desejei boa noite, mas ela continuou com um tom sereno e ar de obviedade. Chorei porque eu queria você. Mas estou aqui, meu amor. Continuei meu discurso, lembrando que a deixo na escola para se divertir enquanto trabalho e que sempre vou voltar para buscá-la. Minha fala adulta tentava invalidar seu choro, mas não teve nenhum efeito. Mas você não estava lá na hora que eu queria e eu chorei. Nesse ponto, eu deveria sorrir e beijá-la desejando bons sonhos, mas como há muitas lágrimas presas dentro da maioria dos adultos, não consegui evitar a frase que ninguém tem o direito de dizer. Mas você não precisava chorar.
Ela me olhou com ar de interrogação sincera e disse: eu precisava chorar sim, estava triste. Por acaso você ri quando está triste? Serena e calma, ela dormiu antes que eu pudesse responder. Senti uma mistura de admiração, inveja e vergonha. Não tive coragem de contar para ela, mas, adulta que sou, aprendi a controlar minhas emoções do jeito mais cruel que existe, sorrindo sem querer sorrir. Então sim, algumas vezes eu ri quando estava triste. Eu, que certo dia comemorei não ter derramado uma lágrima sequer, mesmo com tudo o que me aconteceu, estava diante de alguém que nasceu sabendo para que serve o choro e como usar suas lágrimas sempre que precisar. Que bom que é sempre tempo de aprender. Bom dia, filha. Sabia que ontem eu chorei? Bom, então foi isso, Gisele. Muito obrigada pela conversa. Me senti muito próxima da Lúcia e da Nina já lendo. E agora, então, assim, muito bonita a relação que vocês têm. E, cara, eu acho que elas lendo isso daqui a alguns anos vão se emocionar bastante também. E fica aí a indicação para quem quer ler mais crônicas, e eu concordo com você, acho que é um livro ótimo para quem não tem muito costume de ler, porque acho impossível você não se encantar com essas histórias, com essas meninas aqui. Muito obrigada, Eu que te agradeço, foi um prazer. Obrigada por me ouvir, por me dar um espaço aqui no seu canal, que é maravilhoso. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para quem quiser ter o livro, posso fazer uma pergunta. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau, tchau!